Eu odeio o sistema capitalista, pela saudosa e grande Bárbara Dani. Ela faleceu esta semana aos 97 anos de idade. Aliás, o Mozaba Butuarra vai falar e ler sua poesia na Universidade de Nova York, NYU, hoje às 17 horas na Lillian Vernon House. Este é o Democracy Now!, democracino.org, o relatório Guerra e Paz. Eu sou Amy Goodman. Encerramos o programa de hoje com a cúpula das nações do BRICS, que terminou na quinta-feira na cidade russa de Kazan, enquanto o presidente Putin retornava ao palco global, recebendo 36 líderes mundiais e representantes de países como China, Índia, África do Sul, Irã e até mesmo Palestina. A guerra de Israel contra Gaza foi o tema central, com muitos chefes de Estado exigindo um cessar-fogo imediato. Putin também enfrentou pedidos diretos na cúpula, vindos de alguns dos aliados mais importantes da Rússia, para que Moscou encerrasse a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, a coalizão BRICS, fundada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, adicionou oficialmente 13 novas nações aos países parceiros da aliança, incluindo Bolívia, Cuba, Nigéria e Turquia. Para aprofundar o assunto, contamos com dois convidados aqui em Nova York: Richard Wolff, professor emérito de Economia na Universidade de Massachusetts Amherst, professor visitante no programa de pós-graduação em Assuntos Internacionais da The New School, fundador do Democracy at Work e autor de vários livros, incluindo o mais recente, Understanding Capitalism. E em Joanesburgo, África do Sul, contamos com a presença do economista político Patrick Bond, professor distinto e diretor do Centro de Mudança Social da Universidade de Joanesburgo. Seu recente artigo no Counterpunch tem como manchete os crescentes perigos das parcerias imperiais e subimperiais. Vamos começar com você, Patrick. Fale sobre a importância desta cúpula do BRICS. Preciso agradecer por me receberem, mas também, em 10 ou 11 dias, vocês podem descobrir se as equipes do Democracy at Work e do Democracy Now! Estarão no exílio porque a democracia não será permitida, e então vocês virão para Joanesburgo e teremos um ótimo local para os sistemas de produção. É um excelente endereço. O fato de termos a cúpula do BRICS 14 meses atrás, eu estava conversando e debatendo com Vijay Prashad junto com meu colega, Trevor Ngwani, onde a retórica da desdolarização está crescendo nesta cúpula do BRICS porque a Rússia está sediando e foi excluída do sistema SWIFT 600 bilhões de dólares confiscados ilegalmente pelos bancos ocidentais e sem conseguir empréstimos do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, sofrendo sanções. Isso fez com que muita atenção fosse dada a se Vladimir Putin e sua equipe conseguiriam criar uma estratégia de desdolarização. Infelizmente, isso não aconteceu. E então, já que acabamos de sair da história do genocídio israelense, não usando o termo genocídio na declaração de Kazan na quarta-feira, não pedindo sanções, mesmo que a Assembleia Geral das Nações Unidas tenha feito isso no mês passado, e não reconhecendo que 9 dos 10 países do BRICS têm relações lucrativas, como a África do Sul, maior exportador de carvão, com Israel, e China e Índia tendo empresas que administram o porto de Haifa. Eles poderiam desligar isso e pressionar Israel se tivessem coragem. Os vemos falando para a esquerda e caminhando para a direita. Ou não. E Richard Wolff, o que você achou desta cúpula do BRICS? Quão histórico foi isso? Na minha opinião, e embora Patrick esteja certo sobre várias de suas críticas, este é um ponto de virada histórico. Não posso enfatizar demais isso. Aqui temos, pela primeira vez em um século, um concorrente econômico sério para os Estados Unidos e seu papel no mundo. Nunca vimos isso antes, nem você, nem eu, nem as pessoas que assistem este programa. Aqui está um grupo de países que juntos têm um PIB maior, uma produção maior do que o G7, os Estados Unidos e seus aliados. Nunca tivemos isso antes, e a distância entre eles está aumentando. O crescimento econômico dos Estados Unidos neste ano, segundo o FMI, está previsto para ser de 2,8%, na China, 4,8%, na Índia, 7%. Então, eles estão crescendo mais rápido que nós. Eles fazem isso há décadas. É um novo mundo econômico e, como economista e americano, estou horrorizado que nossa eleição presidencial não esteja colocando isso em evidência. Este é um mundo novo. Todo mundo no mundo está se adaptando a essa realidade. O Império Americano e nosso sistema estão em declínio em relação ao que os BRICS representam. Há problemas entre eles? Claro que sim. Eles têm seus defeitos? Com certeza.
certeza. Isso não é uma questão de bom ou ruim, mas sim uma alteração radical. E se continuarmos como nação, fingindo que isso não está acontecendo ou que não é importante, continuaremos cometendo grandes erros estratégicos, sendo um dos principais o risco de nos levar a uma situação de guerra, algo que as pessoas já estão sentindo no ar. Quero agora passar a palavra para o excelentíssimo senhor Vladimir Putin, o presidente da Federação Russa, para que possamos ouvir seus importantes comentários na cúpula dos BRICS. Estamos em contato com a liderança do Irã em uma comunicação muito próxima. Vemos nosso papel em criar condições para resolver a situação por meio da busca de compromissos mútuos. Acho que isso é possível. Patrick Bond, qual é a sua resposta a essa importante questão? A Aliança Rússia-Irã e também as últimas notícias de que a Coreia do Norte está enviando soldados para a Rússia, talvez para lutar na Ucrânia. Bem, esses conflitos, Rússia e Ucrânia, são realmente trágicos, já que centenas de milhares de trabalhadores ucranianos, e talvez 100 mil russos, foram mortos em algo que considero uma disputa de poder que vai além do meu argumento de subimperialismo. É um subimperialismo fora de controle, da mesma forma que a apropriação fora de controle de todos aqueles ativos por Janet Yellen poderia ser descrita como imperialista. Mas, sabe, se eu voltar ao ponto em que o Richard estava dizendo que isso é uma alternativa, que é algo novo, que é um verdadeiro desafio, eu preciso discordar de você, meu velho amigo, porque eu acho que não se trata de algo anti-imperialista, mas sim subimperialista. Não é contra, mas sim dentro do sistema. Basta pensar na cadeia global de valor. No meu celular com cobalto extraído por trabalho infantil em minas chinesas no leste da República Democrática do Congo, e depois volta para um celular ocidental. E são exatamente esses tipos de relações que precisamos reestruturar, não apenas um rearranjo das cadeiras no convés do Titanic capitalista global. Certamente, à medida que o sistema multilateral se expande, no próximo mês haverá um G20. No ano passado, em Delhi, a União Africana foi adicionada, à medida que se expande para ter mais legitimidade sem mudar o FMI, o Banco Mundial e a OMC de forma substancial. Os BRICS estão desempenhando um papel maior, na minha opinião, em amplificar os piores aspectos. Só para dar um exemplo final, 51% das emissões globais vêm desses 10 países, mas eles produzem apenas 29% do PIB. O que isso significa é que os BRICS irão ao Azerbaijão no mês que vem para a COP29. Tenho certeza de que o Democracy Now!, como sempre, irá lá e fará análises de ponta. Você descobrirá que os BRICS e o Ocidente estão fortemente aliados contra o resto de nós. A última palavra vai para Richard Wolff. Sim, a história não acontece em uma peça de moralidade. Você não vai deixar o mal desaparecer e ser substituído pelo bem. Nunca funcionou dessa maneira. O que você precisa ter é uma análise do que realmente está acontecendo. E a unanimidade, o domínio dos Estados Unidos acabou. E o mundo inteiro está tentando descobrir, toda empresa do mundo, todo país, como navegar em uma nova ordem internacional. Os Estados Unidos estão fingindo que, como nação, não precisam se preocupar com isso. E eu temo que os comentários do Patrick levem as pessoas a pensar, bem, lá também há problemas do lado deles, o que de fato há, mas isso perde o fenômeno histórico maior. Esta é a primeira competição econômica séria que este país enfrenta, e as consequências disso serão avassaladoras para nós. Queremos agradecer a ambos por estarem conosco, Richard Wolff, professor de Economia, professor visitante na BNU School, e Patrick Bond, professor na Universidade de Joanesburgo. Isso encerra o nosso programa. Sim, o Democracy Now! Estará em Baku, no Azerbaijão, cobrindo a cúpula do clima da ONU em meados de novembro. E sintonize na noite da eleição, terça-feira, 5 de novembro, para um especial eleitoral de 4 horas do Democracy Now! Guerra, Paz e a Presidência. Junte-se a nós das 20 horas à meia-noite, horário do leste, e qualquer emissora de televisão ou rádio pode transmitir.